Olá, gente, eu sou a Isabela. Eu sou uma pessoa negra, tenho cabelo cacheado, tô com uma blusa roxa com colar de bolinhas meio verde esmeralda. Uso óculos, tô com batom marrom e atrás tá um estante com uma plantinha ali que eu gosto muito dela. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas vivências de uma mulher trans no X-Research. Bom, como eu comentei, eu sou uma pessoa preta, mulher trans, eu sou filha de imigrantes baianos, né? Então, que vieram para São Paulo, bem naquele, né, não sei se todo mundo conhece o pau de arara, que eram uns caminhões que traziam as pessoas, situações precárias. E com isso, né, meus pais vieram para São Paulo, formaram a vida em São Paulo, nasci em São Paulo. E sou formada também em design digital. E hoje atuo como ex-research na DASA. Bom, vou começar pelo começo, né? Não começar por aí. Eu ganhei uma bolsa para design digital. Antes da bolsa, eu queria muito fazer design gráfico, que eu imaginava que o gráfico ia trazer mais conceituação, né? A história do design ia ser mais exaustiva, eu queria ter mais contato, assim, e querendo ou não, dar uma intersecção com a arte e tudo mais. Então, eu fiquei por muito tempo evitando, mas eu tinha comigo que eu ia fazer esse curso de design gráfico e ia atuar no digital. Era meio contraditório na época. E aí, depois de pensar muito bem, eu falei, não, acho que design digital, se eu quero ter uma carreira no digital, vamos lá, vamos ver se, quem sabe eu não consigo pegar esse teórico depois, digamos, né, por outros meios. E acho que foi uma boa decisão no final, porque realmente design digital era muito mais a minha praia, era muito mais o que eu queria estudar, era muito mais o que eu já, né, queria fazer de fato. Na época, eu me identificava como uma pessoa não binária, então era bem comum, assim, no dia a dia, ter aquela confusão, né? Então, é ela ou ele, as pessoas não sabem, pelo menos da onde morava, que era no Grajaú, que é uma região periférica aqui de São Paulo, as pessoas não entendiam nada de nada, assim, então causava muita estranheza. E, né, estava ali no segundo semestre já da faculdade, como, né, tinha ali na família, não tinha muitos recursos e tudo mais, eu precisava trabalhar, né, não tinha como eu ficar lá os 4 anos da faculdade sem renda. Então, no segundo semestre começou ali minha bateria de entrevistas para conseguir um estágio. E era bem parecido com o que eu vivia no Grajaú no dia a dia, né, as pessoas olhavam assim, o que que é isso, que ser é esse? Então eu chegava nas entrevistas, eu já tinha um curso anterior de multimídia, que multimídia tanto para o lado digital quanto para o lado, né, todas as mídias possíveis. Era um curso bem legal que eu já tinha alguma técnica ali, né, já conseguia me virar em alguns pontos. E acho, junto com isso, né, estava na faculdade procurando estágio, mas as pessoas ficavam muito assustadas, assim, eu percebia muito disso, não entendiam e isso era sempre um motivo, não, eu nunca era respondida, ou os clientes falavam, você tem técnica e tudo mais, mas não rolou, apareceu alguém mais, digamos, enfim, com mais técnica, algo meio que assim que eles falavam. Às vezes davam até dicas para mim, lê tal livro, faz tal coisa, investe nessa parte aqui, eu tinha alguns feedbacks às vezes, mas era tudo muito estranho, assim, a minha não consegui esse estágio. Demorou. Nossa, eu fiz muita entrevista porque eu realmente precisava muito trabalhar. Eu queria, na época, trabalhar. Cheguei a fazer telemarketing nesse tempo, só que começou a não dar para conciliar, enfim. E aí eu tinha que arrumar um estágio. E aí eu consegui só um estágio quando eu me deparei com uma pessoa que também tinha, né, tinha uma visão mais aberta por questões de gênero. E aí, se não fosse essa pessoa, eu acho que eu nem sei se eu estaria aqui hoje dando essa palestra, porque foi um pouco da ponte, a primeira pessoa que entendeu ali, é, enfim, que isso não era uma problemática para mim estar trabalhando, né? E aí eu consegui o estágio. Deixa eu passar. E aí, esse estágio foi em UI, era numa incubadora alemã que estava no Brasil, então era muito assim, o dia a dia era muito de pensar em produtos que não eram para o Brasil, eram para fora do Brasil. E aí, essa empresa tinha só dois produtos que eram também globais, mas tinham atuação no Brasil. Então era bem legal, assim, eu não falava inglês na época, ainda não falo muito bem, mas era muito interessante porque conseguia aprender muita coisa, assim, na marra, assim, na raça.
mas tinha muita dinâmica, então os projetos eram muito intensos, rodavam-se dois projetos ao mesmo tempo, toda sexta tinham entregas, então, assim, acho que foram 8 meses, 7, 8 meses, que para mim foi uma escola, serviu como um curso, onde eu vi tudo, assim, e aí eu fui saindo cada vez mais nesses 7 meses de UI, no final comecei a começar a fazer só wireframe, e aí tinha outra pessoa entrava para entender que era wireframe, e aí tinha toda a esteira ali de design mesmo. E aí, dentro dessa empresa, né, por ser uma incubadora e tinha muitos produtos, eram ali 4 designers, ou mesma quantidade de pessoas de produto, e muitos desenvolvedores, né? Não sei nem quantos tinham, sei lá, uns 60. E aí tinha muito uma dificuldade minha de interagir com essas pessoas, assim. Então, eu lembro que eu passava, as pessoas ficavam, tipo, meio, como é que eu falo com essa pessoa, né? Tipo, parecia que tinha uma barreira. E tinha muito uma questão, que, é menino ou menina? E aí eu ficava, gente, mas que pergunta, que negócio mais sem sentido, que vocês estão me perguntando isso? E isso, querendo ou não, né, começava a criar uma questão ali. Aí eu lembro que uma vez teve um dos founders, assim, founders dessa empresa, levou o filho, e aí combinou com o filho que assim, vai lá e senta na mesa da Isa. E aí eu já era a Isa, né? Já tinha. As pessoas não sabiam muito bem o pronome que usava, mas a Isa ela já permeava no trabalho, assim, não foi nada que eu apresentei. A Isa existe 16 anos, mas de alguma forma a galera, tipo, é Isa. Já fazia um pouco dessa associação e já ia. Aí o menino chegou, olhou pra mim e falou: Pera, mas você é menina ou menina? Justamente de novo. E aí eu fiquei ali, né, tipo, o que eu falo com essa criança? E aí foi uma decisão ali, as pessoas ficavam, decide, você tem que se posicionar, então teve toda uma pressão, né, se eu era menino ou menina. E aí acho que o grande questionamento aqui é se eu realmente, né, eu estava num processo que na época era não binário, mas eu estava me entendendo ali e tava, tudo indicava que era uma pessoa que faria uma transição para mulher trans. Mas podia não ser o caso, podia ser o caso que eu estivesse completamente bem, 100%, e fosse aquela minha identidade mesmo, como uma pessoa não binária. Então, não fazia sentido essa pressão, essa história de decide aí, né, o que você é. E aí eu percebo, né, e aí eu acho que daqui em diante, na minha trajetória, quando eu vou decidindo isso vai ficando um pouco mais, eu diria, mais tranquilo, né, para as minhas vivências. Então, por um período de tempo eu tive ali uma vivência não binária, sei que foi pesado, tem outras pessoas, colegas não binários, que relatam que isso acontece até hoje, mas foi bem, eu lembro disso muito pesado, assim, foi muito pesado na época. E aí essa empresa foi embora do Brasil, né, tava crise política e tudo mais, a empresa falou, não tá dando lucro aqui, né? Na época o Brasil era uma mão de obra barata, enfim. E aí a empresa foi embora e eu fui transferida para uma outra empresa do grupo. Nessa transferência, eu comecei a atuar já como product designer. Então, cada vez menos fazendo, né, só a parte de UX, e se entregando de ponta a ponta, movimentando, entendendo muitas decisões de produto. Consequentemente, depois foi pegando, por exemplo, demandas de service design, de estratégia, mas ainda assim numa cadeira de product. E aí veio, por fim, a transição de gênero já nessa outra empresa que era do grupo, né? Apesar de não ser a mesma empresa. E aí foi quando eu entendi de fato que eu podia falar sobre isso, que eu podia fazer minha transição de gênero, que eu não seria demitida. Porque esse tempo todo, apesar dessas, menina, menina, decide, não sei o quê, eu tinha muita, gente, o que é isso? É tipo, você demitida? Né? Então tinha muita essa preocupação. E aí demorou um tempo para entender que não, né? Que apesar de todas essas microviolências, eu podia fazer minha transição, que eu não seria demitida por isso. E aí foi muito libertador, foi muito bacana, assim, eu ter conseguido passar, né, por isso todo e ainda conseguir transicionar num ambiente que não era tão distante daquele que eu estava há pouco tempo, né? Então, algumas pessoas eu convivia nessa outra empresa que eu estava convivendo nessa nova, que é do mesmo grupo e tudo mais. E aí começou a surgir a minha paixão pela pesquisa, né? Começou com testes de estabilidade, lá na empresa não tinha dinheiro para fazer recrutamento, para remunerar, então a gente começou a fazer primeiros testes remotos com uma empresa que tinha na época.
E aí isso foi crescendo, a maneira que a gente começou a conseguir fazer testes no prédio, fazer testes de guerrilha, até isso começar a ficar estruturado e a gente começar a recrutar de fato. E isso foi surgindo essa paixão por pesquisa. Eu fui começando a entender que o que eu mais gostava não era de desenhar tela, ou às vezes as próprias demandas de UX, mas sim de estar em contato com essas pessoas, entendendo essas pessoas, e na época, né, muito focada em user research, que é ali a pesquisa do usuário em si, tudo que está relacionado às telas e interações, digamos. E aí, partindo disso, comecei a trabalhar em um banco, e isso foi bem interessante, porque eu trabalhei muito tempo em startups. E querendo ou não, essas startups, elas acabam tendo, no começo, né, priorizando públicos AB. E eu tinha muito esse incômodo, né? Vim da classe C, tive muito contato com pessoas de classe D e E, por exemplo, na minha família, e eu estava ali fazendo soluções, pensando e tendo contato com um público que não representa a maioria do Brasil, enfim. Então eu fui para um. É meio contraditório, até se vocês falam um pouco disso, mas eu fui para um banco porque eu conseguia falar lá de pessoas da classe A classe E. E aí começou a surgir um pouco disso, né? Banco, eu vou ter que fazer mais pesquisas, além, claro, da demanda de product designer, mas será que eu vou conseguir falar com as pessoas sendo trans? As pessoas vão me ouvir? Como é que vai ser a aceitação dessas pessoas quando eu abordar elas, né? Quando elas perceberem, quando eu abrir a boca e, gente, o que é isso? É uma pessoa trans, enfim. Será que isso vai impactar o meu trabalho? Será que eu vou conseguir fazer um relatório de pesquisa? Então, isso tudo começou a pilhar, ao mesmo tempo que eu estava apaixonada, começou a pilhar em mim que vai ser. E aí, nesse banco, eu comecei muito, como eu já tinha essa vontade de fazer pesquisa, eu comecei a fazer muita usabilidade. Tanto os meus, do que eu estava desenhando, quanto às vezes outras pessoas. Aí o meu chefe na época falava, vai acompanhar tal pessoa lá no teste? E aí eu ficava de segunda pessoa nesse teste. No final, eu estava fazendo teste quase todo dia da semana, adorando. E aí, né, especificamente ia para Paulista, ia para Vila Olímpia, mas também ia para 25 de março. E aí foi esse contato popular que foi me desmitificando um pouco essa ideia de que as pessoas, né, seriam assim rudes comigo, ou não, que eu não conseguiria fazer meu trabalho por ser quem eu sou. E não, assim, na 25 às vezes acabava ali o teste, as pessoas não paravam de falar, queriam ficar falando, eu não sabia que tinha isso, que legal. E eu fui entendendo que não tinha muito disso, assim, né, que pelo menos, não sei, nunca fiz pesquisa no Brasil todo, tenho vontade, mas que de alguma forma ali no povão não aparecia isso tão forte. Então, por que não me aceitar, né? E aí não aceitar, não digo de se me aceitar trans, mas aceitar que eu poderia ser trans em Max Research, em pesquisa. E aí eu comecei a me dedicar à pesquisa, comecei a ler muito mais, né, procurei vários cursos, no final acabei mais me dedicando a livros mesmo, e foi quando eu comecei a projetar essa transição. Então, pensando hoje, né, que aí realmente passei a focar em pesquisa do usuário, depois em Human Insights, que está mais ligado em antropologia e tudo mais, que eu trago um pouco das minhas vivências de uma Transvex Research hoje. Então, dentro né, das minhas skills por ser trans, digamos assim, é meio até esquisito falar um pouco disso, mas eu diria que, como trans, eu tenho maior empenho em se conectar com a pessoa entrevistada, né? Porque pessoas trans, no geral, elas não têm, assim, muita conexão, né, com outras pessoas cis, pensar aquelas pessoas do dia a dia, assim. Então, parece que eu tô lá na 25, são pessoas que eu nunca falaria, que eu nunca teria uma convivência no dia a dia, né? Então, eu me esforço bastante para me conectar com elas, para mostrar que a gente tem coisas em comum e que a gente consegue conectar essas coisas em comum e a partir disso ter uma conversa, uma entrevista ali. Então eu percebo que, né, quando eu estou com outros researchers fazendo pesquisa, eu percebo que eu estou muito mais empenhada nisso do que as outras pessoas. E de fato, acho que talvez se eu não me empenho, talvez eu não tenha o mesmo resultado que essas outras pessoas. Então aqui eu nunca sei exatamente, mas é uma constatação. Então, também muita vontade de entender as pessoas profundamente, né? Então, é uma questão, assim, que eu até escutei já em alguns lugares que eu trabalhei. Nossa, mas você foi longe, né? Você trouxe, assim, dores, assim, muito além, assim, e conectar com o negócio, né? E acho que muito dessa vontade de aprofundar, sendo profunda e conectando com o negócio mesmo, assim, tem dessa questão de realmente querer entender as pessoas que eu não tenho vivências, que eu não conheço, né? E a maioria delas são cisgêneras.
Então, acho que tem um pouco disso, assim, né, como é o outro lado, né? Eu sou trans, como é que é o outro lado? E acho que, de alguma forma, isso traz benefícios para o trabalho também. Acho que outra questão, e aí acho que é difícil não falar disso sem trazer a questão não só como trans, mas também como uma pessoa preta, que é a preocupação em dar visibilidade às dores das pessoas. Então, quando a gente fala de público AB, vão ter um tipo de dor. E aí, quando eu estava, né, num banco, entendendo classe C, D, E, as questões, acho que tinha um exemplo que aparecia muito, que é o cartão de crédito da Dona Maria lá na rua, a rua inteira usava o cartão dela. Então, quando a fatura chegava, ela falava, mandava no WhatsApp, ó, fulana, o seu deu R$ 300 esse mês. Então, ela usa o banco, a instituição bancária da rua dela. Então, como dar visibilidade às dores dessas pessoas? Isso é algo que me afeta muito, assim, que eu tento muito levar essas dores, e claro, sempre com a visão de negócios, mas é algo que eu acho que nem todo, né, dependendo das vivências da pessoa, não vai ter tanta empatia com essas dores, e eu meio que visto muito a camisa às vezes. E aqui é uma particularidade que na transição eu não imaginava que aconteceria, né? Eu imaginava que teria muito preconceito, quando na verdade, por ser o recorte transnegra, o que mais apareceu foi assédio. Então é bem comum, quando eu estou na entrevista, e essa vontade de me conectar, de fazer a pessoa estar confortável, às vezes fica um tom, uma entrevista mais informal, digamos, né, mais leve, e acaba, né, indo para um lado de que às vezes a pessoa pode estar achando que estou dando mole, e isso virar um assédio. Então, é sempre uma balança, assim, tá, consegui me conectar, tá legal a conversa, tô conseguindo os insights, mas tá muito informal, volta, retrai um pouco, que isso pode acabar numa assédio ou alguma outra coisa. Então, tem muito também disso, assim, eu tô na entrevista, mas eu também tô meio preocupada em não sofrer assédio, que já aconteceu. E acho que também é muito comum no mercado, né, quando você escuta, eu tenho que descobrir que tem uma trans research, ou uma trans UX, que seja. Surge muito a questão, mas ela deve ter começado ontem, né? Ela é júnior. Então é muito assim, quem não me conhece, não entende muito bem quando eu chego nas empresas, as pessoas automaticamente assumem que eu sou júnior e vêm me explicar o que é UX, umas coisas muito básicas, assim, sério, já passei por coisas, eu tenho que escutar, fingir que, que legal, obrigada. Isso é bem incômodo, assim, então eu sei que também, né, conversando com outras trans no mercado, por exemplo, de tecnologia é bem parecido, às vezes a pessoa sabe super codar, mas a pessoa fica dando uma aulinha ali de o que é front-end e back-end, acho que é bem similar aqui minha vivência como pesquisadora. Né, e acho que isso é bem comum, assim, nisso tudo, né, às vezes é uma conversa que começou com uma repulsa, né, cheguei ali para conversar com a pessoa, às vezes estava marcada a entrevista, às vezes não estava, foi uma abordagem, e a pessoa fica, gente, o que é isso, né? Dá um pouco de espanto, né? Associa o meu corpo, a minha voz, dá uma estranheza. E com o tempo ali na entrevista, com todo esse esforço que eu trago aqui de novo, de me conectar e tudo mais, a pessoa vai meio que se desconstruindo. E no final a gente tá rindo, tá tendo uma sensação de apreço, sabe? Então, como se fosse um cafezinho com alguém que eu acabei de conhecer. Então, eu acho isso eu acho que é o mais positivo, eu acho que é o mais legal da pesquisa sendo uma mulher trans, que às vezes eu percebo que a pessoa que nunca teve contato com uma pessoa trans, a pessoa que tem muito preconceito, ela tem esse contato e ela começa, né, não vou dizer que ela se desconstruiu 100%, mas tem ali uma pitadinha de luz, assim, de que, pera, não é bem assim, né, nem toda... Aquelas construções que as pessoas têm, né, que a trans tem que ser aquilo, então vira aquela, talvez vire, nem toda trans é assim, né? E aí talvez um dia ela perceba que não tem nada disso, né? Cada uma, e não tem muito disso de ficar associando ou prejulgando, tendo um preconceito que não faz o menor sentido conosco. Deixa eu ver. Para pesquisadora, eu fiz muito mais. Eu tinha um contexto de pesquisa de design, né, como formei em design, mas eu procurei me aprimorar muito mais lendo. Então, toda a parte de pesquisa do usuário, depois etnografia, essas conexões, foi tudo muito lendo, que é a forma que eu gosto de adquirir conhecimento. Claro, já fiz um curso ou outro bem na linha do que a Lilith comentou, né? Coursera, Ademy e tudo mais, acho que são positivos, são, às vezes dão luzes pra gente, mas a maioria do conhecimento que eu adquiri foi lendo tanto de UX, na época que eu era UX, tanto agora como pesquisador.
E outro ponto, né, que eu acho que é o principal, talvez, é que a visão de mundo e vivências diferentes da maioria dos profissionais do mercado, né? Eu como pessoa trans e outras pessoas trans no mercado, tem vivências diferentes. A gente não está numa situação de privilégio. Eu como trans preta, muito menos, né? Mas como toda trans, a gente está em muitas camadas abaixo, pensando em uma pirâmide, né, de privilégios. E isso, quando a gente vai entender as pessoas, é positivo no sentido de que a gente consegue, né? Enfim, acho que tem muito uma linha de eu quero entender o outro, eu até trouxe um pouco desse ponto anteriormente, porque a gente não está naquele privilégio, então a gente não vive ele. Então, como é estar naquela vivência? Como é ter aquele privilégio? Eu tenho muito dessa curiosidade. Então, e claro, né, eu sou a pessoa que, no geral, sofro preconceito, sofro, né, enfim, sou desprivilegiada em muitas questões, e não o contrário. Então, acho que essa inversão de poder, digamos, é interessante para a pesquisa. Eu consigo ver isso como um ponto positivo de pessoas trans, pretas, LGBTs, enfim. Acho que tem uma questão também de classe, enfim. E é isso, queria agradecer. Eu deixei aqui meu e-mail, que é souisabarbosa.gmail.com. LinkedIn também é souisabarbosa. E é isso, queria agradecer bastante o convite. Isa, muito obrigado pela sua participação, por você estar aqui hoje, por compartilhar toda essa vivência, toda essa experiência, de como a gente ser de uma minoria social. Eu também sou uma pessoa trans masculina, de como isso também afeta o nosso trabalho, porque a gente lida com pessoas. Sim, Afeta muito, às vezes. Eu separei afeta. aqui algumas perguntas. Primeiro o pessoal queria saber sua referência de livros. Isa, compartilha conosco suas referências de livros para o X. Tá, olha, de UX tem, acho que tem, assim, os livros básicos ali de introdução, que é tipo Não Me Faça Pensar, Design Emocional, né, que eu lembro da época da faculdade, são livros que até hoje eu me pego voltando para dar uma lidinha. Tem um que não é exatamente de UX, mas é no que é Graphic Design Thinking, que eu acho que ajuda muito nessas conexões ele é meio gráfico, mas dá super trazer para o service design, sabe? Para como sair um pouco da caixa, assim, naquele livro super indicado para UX, mas eu gosto muito, é um outro livro que eu vivo aqui consultando. E acho que indo para pesquisa tem um livro que não é de UX, mas que eu acho muito bom, e acho que serve para todo mundo de UX como um todo, que é o Pesquisa de Marketing do Malharota. Ele é bem gigante, assim, bem grosso. Mas é um livro que é outro que eu vivo consultando e entendendo métodos, revisando métodos, como escreve roteiro, especificamente para esse tipo de pesquisa, sabe? Essas dúvidas que vão surgindo. É um livro que sempre me ajuda. Mas tem muitos outros, aí eu consigo passar uma listinha depois. Depois você posta a listinha lá no chat, se você tiver em algum lugar. Sim, faço sim. Agora uma pergunta sobre o nosso mercado, né? Maravilhosa. Percebo que nossa área está muito disposta a aprender, mas ainda precisamos explicar nossa vivência e como isso impacta nosso dia a dia. Como podemos canalizar essa energia sem se cansar muito? Olha, eu diria que hoje no mercado eu tô um pouco mais neutra, assim, sendo bem sincera. Então, eu tô num modo, digamos assim, hoje eu assumo o quê? O simples fato de eu estar naquela empresa como pessoa trans trabalhando, esse simples fato já vai mudar muita coisa. Como, né, quando, enfim, tive várias vivências com pessoas super conservadoras, assim, muito conservadoras, que tiveram contato comigo e falaram, eu tinha outra ideia do que era uma pessoa trans, né? Tipo, isso é legal, a gente ia almoçar juntos, assim. E acho que também eu sou uma figura que estou muito aberta, não me assusta, assim, então eu vejo a pessoa, é ultra conservadora. Aí, às vezes até me instiga a ficar, sei lá, de construir uma relação, de tentar dar uma revertida ali na pessoa, eu tenho um pouco dessa mania. Mas, no geral, hoje, assim, acho que simplesmente ocupar o espaço já tem um poder, já vai gerar discussões, desconforto nas pessoas, e elas vão ter que lidar com aquele desconforto, vai ter alguma mudança ali. Então, acho que né, se você não quiser se cansar muito, não tiver com tanta energia, acho que é ok em alguns momentos você ficar nessa linha mais calma, né, só simplesmente ocupando espaços. E acho que de tempos em tempos você dá uma revigorada e volta a ser mais, assim, de traços militante.
mas eu diria que no meu lado a militância é mais em fazer conexões, fazer amizades com pessoas que eu vejo que são mais conservadoras, ou assim, ou que têm muito medo, e aí elas vão desconstruindo. Eu gosto de reverter, acho que isso me deixa feliz, assim, já aconteceu muitas vezes. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui relacionada às outras áreas dentro de UX, né? Que é, tendo passado de designer para UI, para product designer para UX, você acha que esse background, esse contexto visual foi algo que você teve que se libertar ou isso ajuda você dentro desse ambiente de pesquisa? Eu acho que eu tive que me libertar no sentido de, porque acho que às vezes quando a gente é UI, a gente fica muito assim, tem que ser pixel perfect, que é realmente uma boa prática, né, quando é UI. Mas quando a gente passa disso, o pixel perfect fica meio em segundo lugar, assim, né? Você tem que começar a entender o usuário, conectar com o negócio, tem muitas questões, e o pixel perfect vai ficando o pixel perfeito, né, aquela tela, os pixels certinho ali, bonitinho, vai ficando um pouco de segundo lado, enfim, deixando de lado. Mas hoje eu percebo, assim, na minha, como a NIT, né, tem outros researchers, pesquisadores que têm várias formações, então, psicólogo, antropologia, tem gente que já foi desenvolvedor ou produto e hoje é pesquisador. Como eu tive essa carreira comecei como UI, eu acho que me ajuda muito na hora de construir e sintetizar as pesquisas. Então, às vezes eu vou criar um reporte, um relatório, eu penso, como eu consigo trazer isso de forma mais visual? Como eu posso, sei lá, de repente fazer um infográfico? Eu sempre estar inventando questões, uma galera, por exemplo, do Facebook que usa muita pesquisa criativa, que eles chamam. Então, como trazer elementos visuais, o design para pesquisa. Então, são coisas bem legais. Isso me ajuda muito a explorar isso, né? E eu não atuo tanto, mas querendo na alguma pesquisa, tem um lado de serviço, service design, que também é bem visual, essa ideia de sintetizar, né? Então, eu tenho uma jornada, essa jornada vai ser gigantesca, ou eu consigo sintetizar ou trabalhar formatos específicos para aquele trabalho, para entregar ali o que eu tenho que entregar, a mensagem. Então, acho que é bem legal essa conexão de UI com pesquisa, acho que dá super match, assim. É, a Malu aqui, não é uma pergunta, mas é um comentário. Uau, me identifico com isso. Sou surda e isso também impacta pra mim, essa questão de quererem me explicar coisas básicas que eu já sei. Poxa, tô na área há 10 anos, que é comum, né? A gente que é de alguma minoria social, você é uma pessoa trans e negra, interseccionalidade forte, aí a gente vê muito presente isso. Acho que é um bom ponto, Malu. E acho que isso é uma das coisas que me estressa, assim. Você comentou no outro comentário, né, enfim, como lidar e tudo mais com o mercado. Isso é um tipo de atitude que às vezes me estressa, porque às vezes a pessoa não entende ali. Sabe, você fala, ainda no meu LinkedIn, então, eu já trabalhei há 10 anos e tudo mais. Você contextualiza a pessoa, mas ela continua insistindo e te tratando como júnior, assim, né? E acho que isso, não sei, assim, mas dá até uma sensação que ela tá te inferiorizando. Não que ser júnior seja isso, mas a atitude dela é essa, né? Ela não é que ela te considera como júnior, no final ela tá só te inferiorizando porque ela é doida. Uma pessoa fez uma pergunta aqui, na verdade eu vou responder, né, porque eu sou uma pessoa transmasculina. Uma pessoa transmasculina é uma pessoa, geralmente, que foi designada mulher ao nascer, e a sua identidade de gênero é mais voltada para o espectro masculino, sem necessariamente ser um homem trans, que aí geralmente é uma pessoa trans masculina não binária. Assim como existem pessoas designadas homens ao nascer, que se identificam com o gênero ou mulher, ou mais alinhado para o feminino, que se identificam como pessoas transfemininas. Então é aquela pessoa que não está no extremo binário de gênero, homem e mulher, mas tá ali no meio. Não é a melhor forma de explicar. Tá ali no meio, mas está indo mais pro masculino. Então eu não me vejo como um homem trans, por exemplo. Eu me vejo como uma pessoa transmasculina, não binária. Você quer adicionar alguma explicação, Isa? Aí já eu sou uma mulher trans, mas por muito tempo estava nesse espectro do trans feminino. E existem pessoas trans que se conhecem como pessoas binárias, por exemplo, começam como uma mulher trans ou um homem trans. Depois ela se
vai mais para o neutro, então ela passa a se ver como uma pessoa não binária de algum dos dois eixos. Ou pode acontecer de uma pessoa não binária, foi o caso da Isa, se identificar primeiro como não binária, e depois ir para um dos extremos de gênero, homem ou mulher. Isso acontece Exatamente. bastante na comunidade trans. Se conhecendo, né, gente? Agora deu 8h55. A gente vai finalizar essa palestra. Muito obrigado, Isa, Eu agradeço. pelo evento, pela troca. A Isa vai continuar aqui nos comentários também. Agora a gente vai dar também uma pausa de 5 minutinhos e o nosso próximo vai ser o painel. O painel vai vir 3 pessoas, ele vai ser um pouquinho mais longo. Aí a gente vai trazer, não vai ter um PowerPoint, vai ter, as pessoas vão vir para cá e a gente vai fazer um debate. Eu separei algumas perguntas, vocês podem interagir, trazendo perguntas também, que vai ser sobre liderança em UX. Então, novamente, muito obrigado, gente, e até daqui a pouco.